Olá, empreendedora. Eu sou Carla Lopes, coach e gestora do Conexões Femininas. Nós somos um clube de mulheres empreendedoras. Estamos aqui para o nosso segundo podcast e nossa convidada de hoje é a doutora Vanessa Moretti, cirurgiã dentista, professora, especialista em harmonização facial. E aí, nosso bate-papo hoje vai ser todo para falar, tirar as dúvidas, destruir os mitos e explicar para vocês que muita gente tem dúvida sobre a harmonização facial, o que é, como funciona, quais são os benefícios. E a Vanessa vai contar também um pouco da história dela, da trajetória dela empreendedora. Seja muito bem-vinda, Vanessa, ao segundo podcast Mulheres em Ação. Seja bem-vinda. Obrigada, Carla. Agradeço imensamente. Você sabe que eu te acompanho de longa data e tenho por você uma admiração muito grande como mulher de Niterói, empreendedora. Eu acho que é uma honra estar aqui conversando com você sobre um tema que eu gosto tanto. Muito obrigada. E aí, vamos começar, Vanessa? Primeiro, antes de a gente entrar na harmonização facial, eu quero que você conte um pouco da sua trajetória empreendedora, porque o meu objetivo com o podcast é a gente também inspirar mulheres. E você é uma mulher inspiradora, eu conheço a sua história, então compartilhe aí com as mulheres do Conexões Femininas um pouco da sua trajetória empreendedora. Bom, já tenho 45 anos, então essa trajetória não é tão breve assim. Mas tentando resumir, eu venho de uma família de empreendedor, né? Meu pai fundou uma empresa há 40 anos, mais ou menos, e que se tornou uma das maiores distribuidoras de alimentos do Brasil. Sempre tive nele a questão de nunca trabalhar de carteira assinada. Ele falava que a gente deveria ser dona do próprio negócio, trabalhar sempre pra gente. Só que diferente, somos 5 irmãos, diferente dos meus outros irmãos, eu sempre tive a necessidade de cuidar. Eu sempre vi em mim o desejo de cuidar do outro. E cheguei a trabalhar na empresa da família, mas quando escolhi minha profissão, aos 16 anos que eu fiz o vestibular, ainda era permitido, escolhi odontologia. E foi um encontro mesmo do que eu imaginava que eu poderia fazer pelo outro. E a odontologia é muito mais do que a boca, né? A gente sabe que o corpo funciona em conjunto e eu ali me encontrei. Só que ficar dentro de um consultório e trabalhar sozinha nunca foi muito a minha área e eu já sabia que queria dar aula. Então, logo que eu saí, recebi um convite para um mestrado, para o meu primeiro mestrado, e fui montar um curso de odontologia, diferente do que a gente vê hoje, o boom que teve até por conta da harmonização. Era um curso focado também em projetos sociais. Então, caminhou sempre junto a questão de cuidar do social e empreender. Montei clínicas, cheguei a fazer parcerias com grandes médicos em Niterói, o negócio tomava grandes proporções, e eu vendia as empresas para abrir novas. E eu tenho um pouco disso, porque toda vez que vou, por exemplo, para uma escola de samba, eu vou por conta de projeto social, para organizar aquela escola, para que ela faça render emprego para outras pessoas. Então, desde o início, o projeto social esteve presente. Sempre, sempre. Bacana. Óbvio que a gente não divulga muito, porque enquanto a gente consegue caminhar com as pernas próprias, ele tem um sentido, né? E aí, quando a gente consegue caminhar com pernas próprias, ele tem um sentido. É óbvio que nem sempre a gente consegue dar passos conforme a gente sonha, e aí sim a gente vai e pede ajudas, parceria. A gente hoje tem uma creche com 68 crianças em São Gonçalo, que leva o nome do meu pai após o falecimento dele. Então, essa creche é atendida pela nossa escola hoje, porque eu coordeno alguns cursos, né, de pós-graduação. Mas aqui em Niterói eu tenho uma unidade onde foi o meu carro-chefe. Eu abri para convite de uma faculdade de São Paulo. E aí o negócio foi crescendo, deixou de ser um curso só de harmonização. Hoje tem cursos de toda a área odontológica, mas o foco é sempre atendimento ao público que precisa ter um atendimento de qualidade, mas que não pode pagar o preço dos valores de consultório particular. Onde fica esse espaço? Isso fica hoje no centro de Niterói, se chama Life. Mas, como eu digo, eu crio os projetos e acabo passando. Hoje eu sou coordenadora acadêmica do espaço e coordenadora do curso de harmonização orofacial de especialização.
O curso de especialização é um pouco diferente do que a gente vê de curso de paciente modelo, essas coisas, Sim. porque são cursos que o aluno fica com a gente 2 anos. Então, eles estão ali para aprender a ser o melhor, ser especialista. Não só simplesmente aplicar um dia, ter uma aula teórica, não. Então, a gente tem uma responsabilidade em formar pessoas capacitadas para o mercado. E qual é o perfil desses alunos que procuram? Então, na parte fora da harmonização, que a gente tem curso de implante, dentística, prótese, enfim, tudo, são os estudantes de odontologia recém-formados que querem se tornar especialista. A especialidade é igualzinha à especialidade da medicina. Então, você escolhe ser pneumologista, cardiologista, você escolhe ser bucomaxilo, você escolhe ser protesista, você escolhe ser periodontista. Então, lá são cursos de formação de especialistas. E na harmonização, o perfil já muda um pouco. Porque a harmonização facial é uma coisa muito abrangente. A harmonização orofacial é uma especialidade única e exclusiva da odontologia. O que difere? É o único conselho que aceita e acredita e forma o especialista, credencia. A medicina não tem a especialidade, a biomedicina, o farmacêutico, o enfermeiro, mas eles podem exercer a harmonização facial. E aí acabam sendo alunos nossos em alguns módulos. Porque tem módulos que são exclusivos do cirurgião dentista. Você acabou sem querer já entrando na primeira pergunta. Mas quer voltar para concluir sua história? E a gente... Então, e hoje eu estou coordenando... A gente viaja, né? Mas então, e aí na minha parte de empreendedor, eu acabo fazendo as empresas, formando essas empresas, e elas acabam tomando proporções, só que eu tenho também aquilo que eu amo. Eu falo assim, se eu escolhesse algo para ganhar dinheiro, talvez eu escolheria vender carne no frigorífico. Mas eu sempre acredito que quando a gente trabalha com o que a gente ama, com o que a gente sonha, com aquilo que nos faz bem, a gente se torna, de qualquer maneira, uma pessoa próspera naquilo, né? E prosperidade e abundância tem vários... Sim, não é só dinheiro. Não é só dinheiro. Então, eu escolhi fazer odontologia por amor. Eu amo o que eu faço. Só que as coisas começam a tomar proporções e eu volto a ser aquela empresária de trás de mesa fazendo números. E não é isso que me faz feliz. Me faz feliz é atender, é criar, é projetar. E aí eu acabo passando isso para outras pessoas. Fico nas empresas como parceira, mas não mais a cabeça. E aí agora estou com outros projetos que também têm a ver com odontologia, mas como eu disse, eu dou aula no Brasil inteiro. Então hoje você viaja dando aula. Brasil inteiro. Eu dou aula muito no Acre, Manaus, que são locais que têm boa quantidade de pessoas que fazem harmonização. Então, tem uma faculdade lá que eu sou professora. Eu dou aula no Espírito Santo, dou aula em São Paulo. E no Rio, agora, eu estou como coordenadora de 2 instituições grandes. A Life, Niterói, e em Campo Grande, a Sencro. Você não para nunca. Não, nem quero. Empreendedora raiz. Sempre. Sempre inventando alguma coisa. Durmo e acordo pensando... O que eu vou inventar? Exatamente. Eu sei o que é isso porque eu sou assim. Então, vamos voltar lá para... Já começamos a perguntas, porque eu vejo que é a grande dificuldade das pessoas. Eu não sei você aí. Eu também já tive essa dificuldade e a Vanessa vai esclarecer para a gente agora, que você começou a falar. Diferença de harmonização orofacial e harmonização facial. E o que é isso? Explica para todo mundo. As pessoas, até por conta da internet, eu acho que causa uma série de confusões em relação à harmonização facial ou até a orofacial. Porque eles ligam muito pra gente e perguntam assim, quanto que é a minha harmonização facial? Eu quero fazer uma harmonização facial. A harmonização facial não é um procedimento. É uma especialidade. E, como eu disse, reconhecida pelo CRO, pelo Conselho Federal, o CFO, de Odontologia, é a harmonização orofacial. Porque a gente, quando se forma, tudo que está do pescoço para cima compete ao cirurgião dentista tratar. Como também é confuso as pessoas acharem que o bucomaxilo, né, o traumatologista bucomaxilofacial é médico, e não é uma especialidade exclusiva da odontologia. Na medicina a gente tem o cabeça e pescoço. Sim.
mas na odontologia é o buco. Então, é uma especialidade. Dentro dessa especialidade, eu tenho diversos procedimentos. Os mais conhecidos, botox, preenchimento. Então, quando você vai fazer o seu botox, você está fazendo uma harmonização. Você está utilizando um procedimento dentro da harmonização. Mas existem os mais invasivos. Hoje a gente pode fazer blefaro, a gente pode fazer pequenos liftings. Então, Calma aí que vamos destrinchar tudo isso, né? É muita informação. Mas só para concluir, é importante entender, por exemplo, no início as pessoas tinham muito preconceito, até porque teve uma briga inicial do CRM com o CRO. Tem espaço para todo mundo. Mas os que mais perderam com a entrada efetiva da especialidade na odontologia, e é para deixar claro, não é uma invenção de 6 anos. Eu faço botox e preenchedor há 23 anos, desde que eu me formei. Só que não era divulgado como é hoje. O boom... Exatamente, aconteceu há 6, 7 anos. Então, por conta do reconhecimento pelo nosso conselho da especialidade, a gente precisava ter o reconhecimento dela. E aí a briga veio, não foi pelo cuidado com o paciente, não foi. Foi uma briga de mercado. Você está perdendo lucro porque tem uma outra área conhecendo. Só que não tem só odonto. Tem, hoje biólogo pode. Enfermeiro, fisioterapeuta, biomédico, todos eles podem fazer harmonização facial. Por exemplo, o dermatologista. Mas deixa eu descortar, porque eu acho que pode ser uma dúvida. A harmonização facial envolve procedimentos invasivos também? Envolve, sim. E aí, cada uma das profissões tem um conselho próprio. Sim. O seu conselho determina o que você pode fazer ou não. Então, por exemplo, o biólogo, ele não pode fazer procedimentos invasivos. O biomédico, que chega muito próximo da odontologia, ele não pode prescrever, por exemplo. Então, se tiver que tomar um anti-inflamatório, se precisar tomar um antibiótico, eles são limitados quanto a isso. E não podem fazer cirurgias, como nós podemos. A bichectomia, o cornea lift, lip lift, coisas que nós já fazemos. Sim. Então, cada conselho vai determinar quais procedimentos... Vai delimitar Exatamente. até onde você pode ir. Dentro da facial. Sim. Sendo que a orofacial, só odonto. Por que oro? Porque a gente inclui dentes e todas as estruturas do sistema estomatognático. E aí são bochechas, tem o osso, tem uma série de coisas que a gente trabalha. Tanto com implantes faciais, que é o cirurgião dentista que faz. Então, a pessoa que procura você para perguntar preço, ela está totalmente desinformada. Exatamente. Porque ela vai precisar passar por uma avaliação, é isso? Corretamente. Como é que funciona essa avaliação? Então, a avaliação, como eu estava dizendo, e aí vou só para concluir, o dermatologista, por exemplo, ele estuda pele, né? O harmonizador orofacial, ele vai estudar esse gerenciamento de envelhecimento, porque a harmonização é gerenciar como nós vamos envelhecer e atuar nesse processo de forma diferenciada para cada idade, para cada paciente, para cada sistema único, né? Uma paciente já passou por uma bariátrica, é diferente do outro paciente que não. E nós vamos atuar desde o osso, né? Então, assim, o osso sofre remodelação quando eu envelheço. Os compartimentos de gordura que a gente tem sofrem remodelação, ligamentos, e aí eu vou chegar, o músculo sofre, e aí eu vou chegar na pele. Sim. Então, o que você vê aqui, ela está passando por um processo de envelhecimento desde lá de dentro. Sim. E é isso que o cirurgião dentista acaba atuando na harmonização orofacial. Aqui a externa é a ponta do iceberg. Exatamente. E, às vezes, você fazer o botox simplesmente, ele não é um tratamento de construção, de melhora, de qualidade desses tecidos. Não. Ele é um paliativo para aquele movimento. E aí você tem que entender isso. A avaliação da harmonização, ela tem que ser feita de forma responsável. É muito comum o paciente, além de pedir o valor de uma harmonização e não saber qual procedimento ele realmente necessita, ele às vezes manda foto para que a gente faça a avaliação. Só que na foto, por exemplo, eu não consigo especificar flacidez,
peso de pele, falta de se é gordura ou se é tecido pitosado. Então, eu preciso ter uma responsabilidade quanto a isso. É óbvio que a gente pode dar uma noção. Sim. Quero levantar a pontinha do meu nariz. É uma coisa. Mas até para levantar a ponta do nariz, eu tenho que ver a força do músculo que deprime esse nariz. Já percebeu que tem gente que quando fala ou sorri, a ponta mexe? Sim. É diferente eu fazer uma rinomodelação nesse caso, de um paciente que já não tem essa força muscular. Então, para que o paciente receba tudo aquilo que ele realmente merece, a atenção e com responsabilidade a gente fazer um planejamento, eu preciso ter contato com esse paciente. Então, nos cursos, ele procura, como paciente modelo, Sim. o dia do curso. Não tem custo essa avaliação, porque é dia de curso, né? Então, a gente vai avaliar tudo, as queixas desse paciente. Porque também é uma responsabilidade minha não botar caraminholas na cabeça do meu paciente. Sim. Você já viu como é desagradável as pessoas ficarem apontando os defeitos? Sim. Né? E quem somos nós para determinar o que é bonito e o que é feio no outro? Então, assim, se você está envelhecer um processo, que se você entender que é bonito e que ele não é tão catastrófico quando compararmos a outra opção que eu tenho para não envelhecer, você vai aceitar melhor. E qual é a outra opção? A morte. Mas aí eu te pergunto uma coisa, é uma impressão minha. Eu vejo, às vezes, pessoas se descaracterizando porque o outro fez, a estrela do cinema, da televisão fez, e aí eu me descaracterizo e aquilo muitas vezes não tem a ver comigo, com a minha pessoa. Como é que é isso? Então, engana-se quem acha que a harmonização é puramente estética, tá? Quem entra na harmonização com responsabilidade e entende que você está atuando num outro indivíduo, você vai estar trabalhando com nuances de emoção e psicológico muito sérios. Porque né? vira quase que um terapeuta. É um terapeuta. Carla, é absurdo o número de pessoas que nos procuram para resolver um problema de um casamento, de uma depressão, achando que a boca ou o botox vai resolver. Não é A isso. autoestima é uma coisa que é de dentro. Então, assim, uma das coisas que meus alunos primeiro têm choque comigo eu não deixo o aluno apontar. Primeira coisa quando o paciente pergunta, doutora, o que eu preciso? Aí eu falo, para andar você precisa ter boca grande? Para comer? Para respirar? Precisar, ninguém precisa de harmonização. Isso aí, você faz um trabalho consciente. Primeira coisa. Quando a gente bota o espelhinho no rosto, o paciente automaticamente já espera o olhar negativo e a crítica. Tipo, o que te incomoda? A minha primeira pergunta não é essa, e dos meus alunos também não. Fala para mim os pontos positivos, aquilo que você olha no espelho e gosta. A pessoa tem que se encontrar primeiro. Né? Eu já tive casos, por exemplo, de uma menina de 20 anos, que quando ela chegou no consultório, toda enfaixada, tinha acabado de sair de uma lipo, de uma cirurgia de mama, e estava ali para fazer a harmonização. Primeiro, já me chama a atenção de uma pessoa não respeitar nenhum pós-operatório e tá correndo atrás dessa necessidade estética numa idade tão tenra, né? E aí ela chegou para mim e falou assim, eu vim fazer boca. E aí eu falei, tudo bem, olha no espelho e me diz o que você gosta na sua boca e o que você não gosta. E aí ela virou para mim e falou assim, não, eu gosto da minha boca. Ué, então... Então, para que você veio fazer a harmonização? Porque tá na moda. Ela era até irmã de uma aluna minha, eu falei para ela, então vou fazer o seguinte com você não vai fazer boca, porque não é moda, é o seu corpo. Isso aí. Se você gosta da sua boca não tem que ser igual a de ninguém, porque ela é sua. E nem vai ficar igual a de ninguém. Em você vai ser a sua boca. Então, eu não vou te atender, agradeço por você ter vindo, mas eu não vou, mas eu vou pagar se eu não fizer com você. Falei, olha só, eu preciso dormir com a cabeça tranquila. E ela realmente não fez comigo, fez com outro profissional. 15 dias depois ela me liga falando que detestou. Nossa. Esse tipo de pessoa, Carla, ela iria detestar... Com qualquer profissional. Exatamente. O problema não é a boca, é ela. É Exatamente. o interior. Então, a gente tem que ter essa responsabilidade. E a harmonização, ela não veio para desconstruir
as pessoas. Sim. Tirar a individualidade, né? Não é, você não vai no profissional porque ele faz todas as bocas iguais. Você vai no profissional porque fica natural, Sim. porque você não sabe o que você fez. Eu pego a minha mãe como exemplo, mostro para os meus pacientes, uma senhora, ela vai me matar, de 79 anos. E não parece. Mas a gente não precisa ficar enchendo a cara das Isso. pessoas. É sutil. Exatamente. Se sair do consultório e falar, nossa, fez um preenchimento na bochechinha, tá errado. Isso. O que tem que falar assim, nossa, Carla, você Tem tá alguma coisa bem. diferente. O que você fez? Você tá tão bonita. Dormir bem. Mas isso hoje eu vejo que as pessoas gostam de divulgar que fez. Gostam de que os outros percebam. Se não perceber que minha boca, né, aumentou... Mas isso está sendo uma coisa dessa nova geração, essa necessidade do estar presente, né? Você acha que as redes sociais contribuíram para isso? Muita coisa. Como também contribui para enganos, né? Uhum. Quantos antes e depois vocês veem, né? Sim. Que são mirabolantes e vocês acreditam que aquilo ou vai se sustentar, que a maioria das vezes não se sustentam, ou que aquilo é imediato. Uhum. Como eu também vejo profissionais, uma dica. Quando você for ver uma foto de antes e depois, repara a orelha. Se na foto você consegue ver as duas orelhas iguais, porque o posicionamento da câmera interfere completamente. Eu mostro isso em aula. Tem um monte de caso de antes e depois que a pessoa, nossa, como melhorou. E eu não fiz nada, posicionamento de câmera. Então, são coisas que a gente se ilude na internet. É a mesma coisa. Por que eu falo que não se sustenta? Todo mundo viu o caso da Gretchen. Sim. Né? A Gretchen, quando ela fez o pós dela imediato, todo mundo, nossa, melhorou muito. Ela colocou uma quantidade, cada um tem uma linha, tá? Sim. Não estou aqui para dizer se essa não é a minha linha. Se eu tiver que botar 10, 15 ml na cara de um paciente de uma vez só, a gente sabe que aquilo não vai durar. Ainda mais se o paciente ela já tem uma idade, porque o grau de flacidez dessa pele não suporta. Então, você tem um sulco. Aí você acha que eu tenho que encher aquele sulco? Encher. Só que a pele tem o sulco porque está flácida. Se eu aumento o peso, se eu aumento o volume, ela vai ficar 1, 2 meses. Daqui a 1, 2 meses, quando as coisas começarem a desinchar, ir para o seu lugar, aquela pele que esticou, ela vai cair mais. Aí ela fica mais fácil. Aí eu vou ter que colocar mais produto. E é isso é um que a caminho gente... sem volta. Exatamente. Então, a gente tem que tirar os excessos. Entendi. Entendeu? Eu tenho que lembrar, o meu osso absorve aqui, então eu tenho que ir lá no osso e colocar o formato que ele era. Eu não tenho que construir uma coisa além do que eu já tinha. Entendi. Senão eu não rejuvenesço. Quantas pessoas se entopem de harmonização e parecem mais velhas do que elas são? Acontece, a gente vê muito. E aí, deixa eu te perguntar, qual é o procedimento mais procurado? O mais conhecido, sem sombra de dúvida, é o Botox. Né? E qual é a indicação do Botox? Então, o Botox é também um caso meu que a gente tem que desconstruir na cabeça dos alunos que já têm noção de Botox para a gente reconstruir. O Botox, ele veio para tratar problemas oftalmológicos, tá? Então, as pessoas tinham estrabismo e o oftalmo, ele aplicava porque ele tem... o estrabismo, muitas das vezes, é porque o músculo do olho, do globo ocular, tensiona e fica segurando. O Botox, ele vem de uma bactéria, do Clostridium botulinum, responsável pelo botulismo, uma doença. Sim. E essa doença, ela causa fraqueza muscular, tá? Primeiro ponto. Então, eu tenho que entender que o Botox, que é o nome comercial, mas é toxina botulínica, ela veio de uma doença que relaxa a musculatura. Então, quando eu franzo o olho, levanto a testa, eu estou fazendo contração muscular. E eu vou aplicar a toxina nesses músculos para que eu diminua a força muscular. Não é paralisar. O uso, por exemplo, indiscriminado da toxina no frontal, no nosso músculo elevador aqui, aumentou em mais de 500%
o número de blefaroplastias feitas antes dos 50 anos. Por quê? Quando eu tiro força do músculo, quem eleva a minha sobrancelha perde força. Quando eu ficar mais velha, eu vou querer levantar a sobrancelha, porque a gravidade está o tempo todo atuando. Eu tirei força de quem eu dava sustentação. quem puxava, e eu dou força para quem puxa para baixo. Porque a mímica facial, por isso que quem faz botox tem que entender de mímica facial. São músculos trabalhando o tempo todo, um contra o outro. Então, quem eleva está fazendo uma força contrária a quem abaixa, a quem deprime. Então, se eu tiro toda a força do meu frontal, eu vou dar força para quem desce a minha sobrancelha. E aí, quando eu ficar velha e quiser ter força no frontal, eu não tive. Quer dizer, então, na verdade, que a maioria das pessoas pensa que é para você não ter mais nenhum movimento aqui, tá errado isso. Exatamente. A gente tem que suavizar. Tem que entender que eu posso deixar feixes liberados da musculatura para estar trabalhando. Então, por exemplo, os meus pacientes gostam muito de elevar a caudinha de sobrancelha. Então, tem uma região aqui que eu não posso aplicar botox. Senão, não vou conseguir levantar. Ah, mas fica com a ruguinha. Por que eu tenho ruga? O botox vai tratar? Não. Eu tenho ruga porque eu perdi colágeno. Quem vai produzir colágeno? Ah, os bioestimuladores. Então, vamos trabalhar com bioestimulador nessa região. Então, vou aproveitar para saber como é que funcionam os bioestimuladores. Ou tem mais alguma coisa para falar, para orientar em relação ao Botox? Então, o Botox tem que ser feito com responsabilidade. Não é para a gente ficar com aquela testa dura. Não é. Ele é para suavizar. Lembrando que, assim, quando você vai na academia e você trabalha músculo, você está ganhando força. Quando eu deixo de trabalhar, eu perco. Sim. É isso que o Botox se faz. Com o tempo, quem usa Botox, ele vai usar cada vez menos, porque eu estou remodelando essa força. Então, por exemplo, uma pessoa que tem sorriso gengival, ela não vai ter que aplicar para sempre. Eu já tive. Hoje eu posso rir, que eu não mostro a minha gengiva, porque eu já remodelei. Então, eu já posso liberar. Então, não tem essa coisa de quanto mais, melhor. Não. Mas que é vendido por aí. Essa é a ideia. Não. O melhor é a menor quantidade com o melhor resultado. Bacana. Lembrando que é um agente biológico, causador de uma doença, e que eu estou injetando. Isso não é natural, Sim. Então, a gente tem que cuidar muito do nosso terreno biológico para que a gente não cause desequilíbrio, né? Bacana. Então, como eu te disse, não é estética. É isso que eu falo. É saúde. Saúde é um trabalho de conscientização. Sim, e que é complicado quando a gente tem aí uma necessidade de expor a imagem. É só a estética. Exatamente. Quando o foco é somente a estética. Mas eu acho muito bacana. É um diferencial. Você tem um diferencial que a gente não vê no mercado. Na verdade, eu tento passar isso para muitos alunos. Hoje, graças a Deus, assim, já temos muitas turmas formadas pelo Brasil com a nossa linha. E é difícil não ter um harmonizador que não passou pela gente, né? Porque quando começamos éramos poucos que podíamos ser professores. Então, graças a Deus, eu vejo profissionais que já têm também essa cabecinha de pensar na saúde. Bom, você plantou a semente que está crescendo. Que bacana. Que assim seja. Mas você hoje atende ainda ou não? Só hoje você se dedica 100% atendo. a ser professora? Esse mês agora eu vou começar a atender em Ipanema, particular. Porque nos locais que eu acabo atendendo como professora, fica complexo. Porque tem um dia que eles pagam mais barato, tudo bem que não sou eu que atendo, é o meu aluno sob minha supervisão. E aí, quando eu vou atender como profissional, muitas das vezes aquele paciente que está comigo já tem muito tempo, né? Já está lá uns 7 anos na clínica com a gente, ele quer que eu faça o mesmo valor particular de paciente modelo, e é inviável, né? Porque a gente acaba não ganhando. E aí, meu lado mãe é muito ruim nessa parte, eu acabo não me tornando profissional. Então, agora, eu tenho os dias em Niterói de atendimento particular. Quais são os dias em Niterói? Então, muda conforme a minha agenda por conta das aulas. Entendi, ok. Mas depois a gente vai divulgar. E aí, vamos lá falar sobre os bioestimuladores. Como é que funciona, qual o objetivo?
O Gianecchini fez um vídeo, né, Foi. e se espalhou. Foi. E realmente, eu acho que quando você percebe que uma pessoa está envelhecendo bem, ela é uma pessoa que tem um bioestímulo de colágeno legal. Não só porque fez algum procedimento, mas também pelas coisas que ela faz para ela durante a vida. Bioestimular está muito ligado a você ter células trabalhando de forma eficiente. Aos 25 anos, a gente começa a deixar de produzir, na sua total capacidade, o colágeno, por exemplo, que Agora, é uma vamos pensar que dá uma tristeza, 25 anos ainda. É muito Nós somos tão jovem. novinhas ainda, né? Por isso que eu até falo para as pessoas que envelhecer é inevitável. Sim, Mas como envelhecer é uma escolha que eu tenho que fazer jovem. é verdade. Porque enquanto está funcionando tudo muito bem, manter aquilo é mais fácil do que voltar. Então, eu deixei de produzir, agora voltar é mais difícil. Então, quanto mais cedo você começar a bioestimular, e bioestimular tá na questão da sua água, tá na questão de glicar pouco, que tem a ver com DNA, que tem a ver com célula. O que é glicar? É quando eu sofro muito com os radicais livres. Eles acabam falando de uma maneira que as pessoas entendam, né? Que eu oxido mais, então eu envelheço mais, eu metilo menos. Então, a gente precisa entender que açúcar glica muito, farinhas brancas glicam muito, estar acima do peso, né? A gente tem que parar de romantizar as pessoas que estão acima do peso por questões de saúde. Então, você se manter saudável, praticar atividade física. Agora, você pode fazer tudo isso. Eu sou uma pessoa extremamente estressada, você vai glicar também. Porque o estresse, a emoção, eu fiz medicina chinesa, então para mim trabalhar sem falar de emoção é complicado, porque a emoção vai estar o tempo todo refletindo na minha saúde. Comanda a gente, na verdade. Exatamente. E você percebe que pessoas que têm um estilo de vida mais saudável, elas envelhecem melhor, mesmo não fazendo tantos procedimentos, né? E até o ato de eu ficar intervindo o tempo todo numa face, o processo inflamatório, por mais que produza colágeno também, é um processo inflamatório. E inflamação eu libero para o corpo inteiro, Carla. Informações, neurotransmissores, dizendo que eu estou passando por um processo. Então, não pense que uma unha no dedão inflamada não vai interferir na sua produção de colágeno, no seu ganho de massa muscular, porque ele está liberando para o organismo neurotransmissores, marcadores inflamatórios. Então, todo mundo sabe. Então, eu fiz aqui, o meu corpo todo vai estar reagindo a isso. Então, fazer de maneira correta. E bioestimular é fazer essa célula produzir. Agora, na harmonização, é um leque. Um leque de procedimentos de bioestímulo. Eu tenho desde líquidos, por exemplo, que é o ácido polilático, conhecido como marca comercial Sculptra, Eleva. Eu tenho hidroxiapatita de cálcio, que é o Radiesse, que a gente tem mais famoso no Isso tudo é mercado. invasivo? Então, o invasivo para nós, né, que somos cirurgiões, Sim. é abrir tudo. Sim. A gente não necessita abrir, a gente faz pequenos pertuitos, pequenos buraquinhos com a agulha e entramos com uma cânula, né? Mas na cabeça do paciente isso já é invasivo. Não, pensou em agulha, em uma injeção, né? Vamos dizer, é invasivo. O cirurgião dentista é o profissional que, quando sai da faculdade com esse título de cirurgião, porque a gente anestesia, a gente sabe trabalhar com troncular, então é muito confortável. Fora que hoje a gente tem diversos equipamentos que nos facilitam. A gente pode botar pomadas anestésicas potentes junto com uma crio para minimizar o efeito, e aí entrar com as agulhas, que hoje são bem pequenininhas, e eu tenho certeza que, eu falo que é a beleza entrando. Quando você vê o resultado, você fala, vale a pena, e volta a segunda vez, sempre. Aí, então, isso é uma outra pergunta. Tem uma constância, tem que repor. Gente, não é um tratamento milagroso que eu fiz hoje e aí esqueço, vou envelhecer linda e maravilhosa, não preciso mais voltar, não é isso? Não existe isso. Não existe. Quem te promete isso
não está te prometendo verdade, né? Como eu falei, a harmonização ela veio para gerenciar um processo de envelhecimento que é constante. Você envelhece todo dia. Mesmo fazendo um tratamento hoje, você continua envelhecendo. Sim. A idade das suas A gente não células... estaciona. Exatamente. O que eu falo do bioestimulador, você tem que pensar que é uma poupança. Eu brinco que vale mais do que criptomoedas e qualquer coisa que você invista. Porque você colocando seus bioestimuladores lá no cofrinho, você está botando para a vida inteira. É como se você tivesse uma ampulheta com o seu colágeno. À medida que esse colágeno vai caindo, que você vai estar perdendo, eu estou colocando mais areinha aqui dentro. Não quer dizer que ele não vai descer. Ele vai descer. Sim. Só que eu estou reabastecendo de colágeno essa pele. Então, quando você pensar, tô caída, tô flácida, é falta de colágeno. Agora, colágeno sozinho não adianta. Não é eu ficar milagroso. colocando. Não, você tem que ter um meio propício para aquilo. Sim. Então, tem nutrientes essenciais. A gente tem formação de ortomolecular, né? O cirurgião pode trabalhar com hormônio. Por exemplo, mulheres na menopausa, ela tem uma deficiência absurda de certos hormônios. A gente precisa fazer o pedido, né? E solicitar para ela estar repondo. Então, a gente trabalha também com a parte de micro e macronutrientes, uma vitamina A, uma vitamina E. A gente solicita exame para estar prescrevendo. E aí vamos voltar na questão da idade. Você comentou da menina de 20 anos e me chamou a atenção de qual é a idade que mais te procura? Ou tem restrição de idade a partir de quantos anos pode fazer um procedimento? Então, se eu falar para você que eu posso incluir dentro da harmonização a limpeza de pele, por exemplo, né? Porque uma limpeza de pele feita com um profissional pós-graduado é diferente, sim, porque a gente acaba trabalhando com laser, bioestímulo, trabalha com nutracêuticos. Eu já atendi pacientes de 10 anos acometidos por espinha, porque usava maquiagem demais aos 10 aos 10 anos. Não é normal Sim. a gente atender. Na adolescência, né, a fase da adolescência é quando a gente tem que pensar no que pode acontecer esse desequilíbrio de pele. Então, se vai ficar muitas marcas, muitas manchas. Então, a gente tem que atuar nesse. Mas quem me procura, sem sombra de dúvida, são pacientes com mais de 30 anos. Óbvio que as meninas novinhas vão muito para procedimentos tipo aumentar lábio, puxar o olhinho, fazer um botox preventivo, levantar um nariz. Mas quem quer fazer tratamento é que aqueles que já estão vendo os sinais do envelhecimento. E em relação a homem e mulher, quem procura mais? O crescimento de homem foi absurdo nos últimos anos. Absurdo. A pandemia ajudou a aumentar? Como é que foi isso durante a pandemia? Então, na pandemia, o estado do Rio é um estado de muito servidor público, né? Sim. E eu acho que as pessoas em casa, sem ter onde gastar, queriam fazer muita harmonização e não aguentavam ficar em casa se olhando. Aumentou sim. Na pandemia, eu vi que aumentou. E às vezes era até complicado falar que eu não podia atender, né? Quando a gente teve fechado mesmo o lockdown, eu falava, eu só posso atender emergência. Sim. Mas é uma emergência. Eu não tô conseguindo me olhar no espelho. Meu marido não pode ver que eu tenho tanta ruga. Ficou mais tempo em casa com o marido, né? E aí eu falava, gente do céu, isso não é saúde pública. Mas a gente viu que se olhar, estar mais em conexão, começaram a perceber, infelizmente, os seus defeitos, né? Não deram olhar para as suas qualidades. Mas homem tem aumentado muito. Tinha uma coisa de que um certo preconceito, mas eu não vejo mais. Vejo que os homens querem estar bem, querem estar bonitos. A mulher também tem tido essa exigência da procura dos seus parceiros por pessoas. Você é uma mulher que se cuida, dificilmente você vai ter atração por um cara, né, que não tem o mínimo de vaidade. Você vai querer que seu companheiro, se você é casado, tem um companheiro, você vai querer, vai estimulá-lo também a fazer, exatamente, né, a se cuidar mais. E as mulheres levam. Hoje mesmo de manhã, vindo pra cá, uma paciente falou, ai, meu marido tá reclamando do bigode chinês, você pode fazer? Eu falei, lógico, leva ele lá. Que bacana. Mas elas levam. E aí, nós falamos do Botox, dos bioestimuladores, você citou alguns. Qual está faltando falar? Carla, é uma lista muito grande. Esse podcast não vai terminar hoje, gente. Mas assim, os mais conhecidos têm os preenchedores, né? O mais
conhecida de ácido hialurônico, tem diversos no mercado, onde a gente faz volumização de face. As pessoas confundem muito botox e preenchedor do tipo, aquela pessoa botou muito botox, viu a boca dela? O botox não tem o poder de volumizar, quem volumiza é preenchedor. Mas a gente tem também muita busca por bichectomia, que é a remoção das bolas de bichar da bochechinha para fazer um esvaziamento. A gente tem a questão muito de contorno. Homem procura muito para fazer mandíbula, queixo. Pessoas que não querem fazer cirurgias ortognáticas, que tem aquele queixinho para dentro, a gente acaba fazendo ou preenchedor ou até mesmo próteses. A gente tem rinosmodelações, a gente tem tratamento com jato de plasma para melhorar a qualidade, os peelings. Então, assim, é uma gama. Por isso que a avaliação é tão importante, porque quando você chega com uma queixa, às vezes não vai ter um procedimento. Vai ser um conjunto. E aí a gente vai planejar. Pode ser que nesse planejamento, quando você fizer 1 ou 2 procedimentos, você já se sinta bem. Porque o seu bem pode ser diferente do meu bem. Né? Claro. Eu posso falar com você questões de saúde. Eu não posso te impor questões estéticas. Entendi. Você que sempre vai focar na saúde. Exatamente. E aí a estética vai ser uma consequência. Exatamente. A ideia é essa. A estética verdadeira que se mantém é que vem de dentro para fora. É aquela que eu venho trabalhando ao longo do tempo. E essa questão de estética é muito séria quando as pessoas querem repetir padrões. Né? Eu tenho uma turma, uma das minhas turmas de harmonização, são meninas até famosas, que já estão no mercado atuando, mas que não têm o título de especialista e estão lá estudando comigo. A minha filha, vocês devem conhecer, ela tem descendência árabe. Apesar de ser loura de olho azul, porque do meu lado a descendência é austríaca, mas do lado do pai é uma descendência árabe, ela tem um nariz, né, adunco. E a gente sente como o olhar é julgador. Ela entrou na turma, ela é uma menina super bonita, uma pessoa que ela se gosta, se ama do jeito... Todas as meninas falaram, você nunca pediu para sua mãe mexer nesse nariz? Porque acha que é uma obrigação. Exatamente. Né? E aí ela olhou para mim e falou assim, ela falou, meu nariz está te incomodando? Porque a mim não me incomoda. Quem tem que fazer o nariz? Sou eu ou você? Então, assim, hoje ela já... E eu fui uma das pessoas que ela me ensinou muito, porque ela com 15, 16 anos, quando eu comecei a perceber que o nariz dela ia crescer o ossinho nasal, eu quis mexer. E aí ela falou pra mim, mas eu me acho tão bonita com o meu nariz. Que bacana. Eu não sou princesinha, eu sou uma mulher. Ela tem quantos anos? Hoje ela tá com 20. Que bacana. E aí eu percebi que o respeitar Isso é aí. muito importante. E os harmonizadores têm que ter isso o tempo todo, sabe? Por mais que você queira falar, por mais que te incomode, o incômodo é seu e não do outro. Respeitar o desejo do outro. Exatamente. E quando a pessoa também tem o caso extremo, quando o outro deseja algo que também não vai ficar bacana, aí também é seu papel orientar. Mas se ele... Aí vamos falar nisso. Eu cheguei lá, eu quero fazer alguma coisa, você me orienta, Carla, isso aqui não vai ficar bacana, isso aqui vai te descaracterizar. E aí a pessoa bate o pé, não, mas eu quero de qualquer jeito. Então, você tem como que é ter que funciona um isso? limite ético e moral e de valores. Que foi o caso da menina de 20 anos que você não Exatamente. quis fazer. Eu falo isso para os meus alunos. Esse limite é meu. Eu não quero dormir achando que eu fiz mal a alguém. Isso me incomoda muito, né? Como eu te falei, eu sou profissional de saúde. Eu não sou esteticista. Sim. Eu não fiquei 5 anos numa faculdade. Eu não fiz muitas pós-graduações, mestrado para me tornar esteticista. Eu cuido das pessoas. Então, se eu sei que vai te fazer mal, não foi você que não fez a faculdade que vai fazer. Então, o ego também tem que ser trabalhado. Sim. Porque o paciente, quem vê House sabe, paciente mente, né? Eu fiz Botox tem 1 ano, você vai ver ele não fez tem 1 ano. Enfim, o paciente, ele quer te manipular para você fazer o que ele quer. Sim. E aí ele chega para você e fala assim, não, porque fulano não fez, mas eu soube que você faz. Aí o meu ego infla, eu faço, eu sou melhor do que fulano. Sim. Ninguém é melhor do que ninguém, Isso são aí. Caminhos diferentes. Então, eu tenho o meu limite. Óbvio que existem coisas, se a pessoa gosta de uma boca um pouco maior, eu vou lá e vou fazer. Se ela passar do meu
maior, que tipo assim, é o meu limite, não. Já teve casos de eu falar pra paciente lindíssima, ela é até conhecida também em Niterói, uma nutricionista linda, a boca linda. Queria mais e mais. Falei, ó, acabou, tem limite, né? Sim. Eu digo muito não. E eu acho que isso cria uma conexão verdadeira, porque eu não tô ali pra ganhar dinheiro. Porque é a questão da empatia. Você se coloca no lugar do Então, outro. assim, às vezes eu falo pra ele, cara, seria tão fácil tirar dinheiro de você. Não é? Seria tão fácil falar pra você agora que eu ia te vender 10 seringas, mas não Não é é isso. Não é. E a construção pode ser também devagar e gradual. Mesmo que você vá num profissional que não siga essa linha de fazer devagar, o ácido hialurônico, por exemplo, o preenchedor, te permite você fazer com 15 dias de intervalo. Então, eu posso fazer hoje, botar uma, meia e meia. Ah, não, olha, eu gostei, tá bom. Ah, não, quero mais um pouquinho e voltar e colocar mais. Para que colocar tudo Tudo de uma de uma vez. vez, entendeu? Entendi. Que bacana. Mais alguma coisa Você que que... me diz, mais alguma dúvida? Se deixar, eu falo para sempre. Deixamos de falar algum procedimento que você... Meu Claro. carro-chefe. O carro-chefe ficou pro final, é a cereja. Cereja do Então, qual é o carro-chefe? Então, minha linha de pesquisa, né, que eu até estou publicando um artigo científico, defendi uma banca com a participação lá na França, são os fios de PDO, né? Os fios de PDO, as pessoas têm noção, às vezes, por conta da internet, daqueles fios que puxam, né? Mas o fio é um bioestimulador. E eu desenvolvi uma técnica, já tem mais de 7 anos, aperfeiçoei uma técnica que a gente vinha trabalhando num grupo, depois eu vim e fiz uma técnica que a gente chama de protocolo Moretti, onde a gente trabalha com fios de PDO liso para estimular colágeno. Mas diferente dos fios que eu tinha no mercado, eu fui numa indústria e aí fiz um projeto de pesquisa querendo trabalhar com fio diferenciado, um fio mais grosso, mais robusto, porque como os fios de aparelho, ele tem memória, então ele tende a voltar para uma posição que eu coloco. E através desse fio, porque os fios de tração, eles me limitam no paciente, o que vai ter sucesso ou não, porque se for uma pele pesada, ele não vai ter sucesso, não vai se manter. E o fio liso, ele não tinha essa função, era só bioestímulo de colágeno. Mas eu percebi que trabalhando trajetos, posições do fio, eu tinha melhora da topografia anatômica e eu usaria menor quantidade de outros materiais, como o preenchedor e como a toxina. Então, hoje a gente tem, quem tiver curiosidade, até tem na página lá do Instagram os nossos fios, mas assim, a gente tem uma melhora imediata da topografia anatômica, que não era o princípio do fio, que o fio é bioestimular. Então, eu bioestimulo hoje, eu vou colher frutos daqui a 1 mês, 2 meses. Não, eu vou colher esse fruto, mas eu já tenho uma melhora da topografia anatômica. Então, eu melhoro o bigode chinês, melhoro a mandíbula, só passando fio liso. Não tem necessidade de ficar de repouso, que nem os fios de tração. Eu não amarro em lugar nenhum, então o pós-operatório é muito tranquilo. A pessoa sai dali e pode trabalhar. E ela parece que rejuvenesceu anos sem precisar colocar agentes que eu trabalho com mais cuidado, como são os preenchedores, por exemplo. Que bacana. Então, o protocolo criado por você. Sim. Que bacana isso. Graças a Deus já estamos publicando em revistas, então eu divulgo isso muito em congresso internacional, então já tem bastante tempo que a gente vem trabalhando com esses fios. Mas o protocolo, você já ensina o protocolo? Já ensino já tem. Eu não pude pedir na indústria, até foi um impasse, porque eles não queriam que eu ensinasse. E aí eu falei, mas eu sou professora. Mas aí você não vai poder pedir, tem um nome que a gente... Patente? Você não vai poder pedir patente se você divulgar. Falei, eu abro mão da patente. Eu quero ensinar. Então, hoje a gente ensina muito, até porque quanto mais eu ensino, mais eu tenho feedback dos fios. Hoje a gente tem, sei lá, eu devo ter mais de 1.500 alunos já formados nessa técnica, no Brasil todo. Então, não tem mais como falar. Já está consolidada. Já. Então, não tem mais. mais... Tem gente que procura o curso só por conta da técnica do fio, porque vale a pena. E o meu lado social grita, né? Porque eu fazendo a harmonização tinha aquela coisa assim, só é bonito quem é rico.
Isso acaba comigo. Então, lá na escola, a gente sempre tende a buscar protocolos onde eu possa levar para o maior número de pessoas possíveis. Não ficar restrito. Exatamente. O fio liso me trouxe essa possibilidade de conseguir dar um tratamento bom, porque a pessoa que tem pouco dinheiro, Carla, ela chega e fala, tô com bigode chinês. Aí eu falo para ela assim, olha, mas a sua pele não tá legal. Se eu colocar, você vai ter mais pitose, mais flacidez, porque eu vou esticar uma pele que não tem potencial de retorno. Então, preencher vai ficar bonito agora. Eu não tô te tratando. Vamos passar um fio e depois fazer o preenchedor? Ela não tem essa escolha. Porque ela não tem dinheiro para fazer os dois. Entendi. E aí, o que que acontecia? Ela não queria fazer o bioestímulo, que era o melhor Sim. para ela. E eu, como profissional, falava, gente, como que eu vou fazer o preenchedor antes do bioestimulador? E aí eu tinha que fazer o preenchedor porque era o que ela podia pagar e ela queria ver resultado. Entendi. Ela não quer esperar. Então, essa técnica, ela me proporcionou oferecer o melhor, né? E sem ser um custo abusivo. Porque os fios que a gente tinha, que chegava no Brasil, eram fios extremamente caros. Então, oferecer isso para um paciente era difícil. Entendi. E no curso, acaba que muda, né? Quando era consultório particular, você cobra aquele valor. Sim. Tá, aqui é tanto, ó, é isso. Quando você vai para curso, cara, você tem que fazer protocolos que atendam a classe social. Que atenda o maior número de pessoas. Exatamente. E graças a Deus, isso agora eu faço em todo mundo Que e é o que bacana. todo mundo mais gosta. Eu acho que é isso. Olha só, esse tema aqui dá muita conversa, né? Então, mas ó que o nosso tempo está acabando e eu quero te agradecer imensamente por você estar aqui com a gente, compartilhando aí seu conhecimento, sua experiência, sua trajetória empreendedora. E aí eu quero falar para vocês sobre os patrocinadores do nosso podcast. Claque Boom Sublimação, Ellen Lima Maquiadora, Dr. Felipe Damasceno Varizes e Estética Vascular, Lerrua Acessórios, Luxury Essências, Pelo Menos Depilação, Psique Health, Cíntia Santos, psicanalista, e Tânia Santos, consultora independente Rinodê. Esses são os nossos patrocinadores de hoje. E vocês vão encontrar o link para os Instagrams deles, todos aqui na descrição, inclusive o link do Instagram da doutora Vanessa Moretti. Não esqueça, gente, curte, dá lá o like, compartilhe, siga o nosso canal e a gente se vê na próxima. Até mais. Um beijo, muito obrigada. Obrigada, Carla. Foi um prazer e uma honra estar aqui mais uma vez. Tchau, gente.